1976, trabalhadores de Jerton, na República Autônoma Soviética de Komi, fizeram um achado peculiar na margem do rio Vakhcha. Um pedaço de metal brilhante do tamanho de um punho, que soltava faíscas ao bater em uma pedra e era impossível de serrar. A própria Marina e a filha dela, Oksana, foram testemunhas de um fenômeno à noite em que um satélite que passava pelo céu se tornou uma bola de fogo e emitiu um feixe de luz intenso que iluminou o desfiladeiro como se fosse dia. Só que ela não trata apenas do Yeti no livro dela, né? Ela fala também dos avistamentos em massa de OVNIs, luzes no céu, trazendo relatos de testemunhas também. Eles não eram vistos apenas por pessoas comuns ou em áreas rurais. Os OVNIs apareciam no céu e em telas de radar, desafiando a Força Aérea Soviética. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca ordenou um avião. Ela teve contato imediato, terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz descobertas, criaturas, testemunhas, cosmos e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá de Taubagusca, Eduardo Oliveira, o mensageiro cósmico de Taubaté. Como estás? Mais uma decepção no paraíso, conforme esperávamos aí que seria em 2026. 2026 está começando com tudo, a gente já fala sobre isso. Sim. E lá de Jaboticaiete, Gustavo Cornaccione, o gigante peludo de Jaboticabal. Como estás? Tô ocupado, não posso falar agora. Tá bom. Muito bem, meus caros, 2026 começando daquele jeito. Olha, eu acho que o ano já mostrou pro que veio, né? Começa com o rapaz lá que por causa de Chibiu se lascou lá na montanha, né? O rapaz foi atrás de coisa, né? Caiu na conversa da menina lá, vai, sobe uma montanha, se perde, quase é abduzido, né? O cara fica 5 dias no meio de uma montanha. O duro é um negócio desse, né? Os outros ficam caçando ET, um monte de coisa. O maluco ficou 5 dias sozinho no meio do mato, zanzando no meio da montanha, os bichos tudo em volta dele. Se chegar pra perguntar pra ele, cara, você viu alguma coisa? Capaz de falar, cara, eu só queria ver, chegar em algum lugar, não vi nada, eu só vi nada, né? Eu sei o que você queria ver, hein? Isso aí foi no Réveillon, né? Tipo, o ano já começou com essa história. Já começou com essa história. Aí, 2 dias, já vem o Trump, pá! Venezuela, tome! Pegou o Maduro. Caramba. Pô, a geopolítica tá dificultando pra quinta série, né, velho? Não podia ser pior essa daí, né? E, cara, vem documentário de Varginha que ferveu aí a podosfera, a bolha ufológica aí, tá fervendo tudo aí. E a galera tá querendo ouvir a gente falar disso aí, mas não vai ser dessa vez, galera. Não vai ser dessa vez. Nós ainda não vamos falar sobre o documentário Mistério de Varginha. Nós falamos no episódio passado, foi engraçado que muita gente deixou comentário nos episódios falando, né? Eu pedi o recado, né? E o pessoal mandou o recado falando do documentário. Legal, muito obrigado. Mas a gente ainda não vai falar sobre. Por quê? Porque além do documentário da Globo, tem documentário do Rony pra sair.
e tem outras coisas voltadas à Varginha pra sair. Tem a coletiva de imprensa do James Fox no mesmo dia que o documentário do Rony é lançado, no dia 20. É, Tem a exato. coletiva de imprensa do James Fox. Na verdade, no lançamento desse episódio. É, exato, né? Então tem essa coletiva de imprensa dele, vai ser lá nos Estados Unidos, ele vai levar o Dr. Ítalo, o Carlos de Souza e mais, acho que o médico legista ligado ao caso, não lembro o nome dele agora. E além de outras testemunhas americanas que ele não cita. Então você já pensa que a história pode estar continuando lá de lá. Então assim, né, esse assunto de Varginha monopolizou as conversas essa semana aí, e tudo no calor do momento, e a gente resolveu esperar, tipo, vamos ver o quadro geral, como tem esses dois, o documentário do Rony e essa coletiva do James Fox. A gente resolveu esperar, ver tudo isso aí acontecer, aí a gente fazer uma conversa a respeito de tudo isso, de uma vez só. Exato. E até uma coisa pra vocês saberem. No episódio passado, eu comentei que se algo desse certo, o episódio sobre a continuação, né, da história da Marina Popovic, ou Popovic, eu fiquei pensando sobre isso, né, durante a semana, né, se é Popovic ou Popovic. A continuação, né, sobre o livro dela, Ufologia Soviética. Uma coisa que poderia acontecer e não aconteceu era a entrevista com o Paulo Gonçalves, o diretor do documentário Mistério pra Varginha. O Paulo me respondeu, eu consegui falar com ele, ele foi muito educado, muito gentil, e explicou que a diferença dele com ufólogos, o James Fox, toda essa galera, é que ele tem um contrato com a Rede Globo. Então não dá para ele sair falando, né, qualquer coisa por aí, dando entrevista, né? O documentário dele é vinculado a uma rede de televisão, então tem assessoria de imprensa, uma série de coisas, e a gente não precisa nem falar, né, gente? Deu pano pra manga, como é dito no documentário, né? Deu muito pano pra manga o documentário. Como eu disse até pro próprio Paulo, falei, cara, o seu documentário, esse assunto é mexer num vespeiro. Falei bem isso pra ele. Esse assunto é mexer num vespeiro, e você tacou fogo no vespeiro. Ele falou, pois é. Então, ele pediu para esperar um pouco, e ao mesmo tempo nós mandamos mensagem para Ubirajara e Pacatini, tá? E ambos deram a mesma resposta, de que agora tá tudo muito agitado, eles também estão com questões de trabalho, tal, de começo de ano. Então, por hora, gente, a nossa intenção era falar de Varginha com algumas pessoas específicas aqui. Vocês sabem que a gente não costuma ficar falando de Varginha, né? O ano passado, nessa época, a gente colocou a entrevista com a Margarida Halacock, que eu recomendo pra vocês. Ouçam de novo esse episódio. Leiam o livro da Margarida, que se a gente pode dar uma opinião aqui, ainda é a melhor informação que você vai ter sobre Varginha, tá? É o livro da Margarida Halacock, é assim, fantástico. E por hora fica isso. O que provavelmente nós vamos fazer? Um episódio? Acredito que não. Provavelmente nós faremos uma live falando sobre, né? E aí colocando informações, colocando a nossa opinião. E aí, quem sabe essa live vira um episódio também. Pode ser que aconteça, tá? Mas nós faremos uma live sobre isso aí, porque muita gente quer ouvir a gente falar sobre. Mas por hora a gente resolveu ter uma abordagem diferente. Muita gente já tá fazendo live. No dia da gravação desse episódio, tem gente fazendo live, vários podcasts fazendo live, vários podcasts já soltando conteúdo sobre Varginha. O pessoal já tudo aproveitando a hype, e a gente ainda indo esperando as coisas acontecerem, tá? Então fica aí o recado para vocês entenderem o porquê que nós não falamos ainda sobre Varginha e não vamos falar tão cedo, beleza? Quem sabe semana que vem ou na outra semana, beleza? Bom, eu quero aproveitar a deixa aqui para fazer aqueles recadinhos de sempre, né? Para você curtir, comentar e compartilhar, deixar o seu recado, deixar a sua avaliação no Spotify, estrelinha. Faça como o Amauri no YouTube, que foi lá, deixou o joinha dele, falou, estou vindo aqui só para dar aquela apoiada, depois eu escuto o episódio. Então, valeu, Amauri. É isso aí, cara. Vocês entenderam, né? A pessoa não consegue apoiar no Apoia-se, vai lá, manda um recado, curte, comenta e compartilha. Quer apoiar no Apoia-se? O link está na descrição do episódio. Tem muita gente que fala, muita gente escuta e pergunta, como é que eu posso apoiar? Olha a descrição do episódio, tá? O link ali do Apoia-se, tá? E
você pode apoiar e fazer parte do nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, tá? Que agora que esse negócio de Varginha tá todo mundo fervendo pra caramba. Temos também no link da descrição do episódio Ruído Oficial para você adquirir e ficar por dentro de tudo. E Ruído Oficial acho que nunca foi tão perfeito para tudo isso que tá acontecendo agora, tá? Se quer entender um pouquinho mais do que tá rolando agora nessa história de Varginha, dá uma lida no Ruído Oficial. Uma notícia que a gente não poderia deixar de falar, né? Até poderia ter sido colocado no começo das informações nesse ano de 2026... Meus caros, tivemos a perda de Erich von Däniken, o homem que eu acho que colocou grande parte da galera aqui na ufologia, não faz mais parte, né, do nosso plano. Erich von Däniken, o escritor de Eram os Deuses Astronautas. Quem não fez parte, quem não leu Eram os Deuses Astronautas, eu acho que tá perdendo, tá? É uma obra fantástica e é a base para muito do que se fala no meio da ufologia hoje. Da próxima vez que eu tiver que dar a notícia do falecimento de alguém, eu vou falar isso. Ah, não, ele não faz mais parte do nosso plano. É isso aí, cara. Não faz mais parte do nosso plano. Pode ser para falar que uma pessoa morreu ou que ela foi demitida, né? Ela não faz mais parte do nosso plano. É isso aí. Pode usar pra qualquer coisa. De meu chefe falar pra mim, Gustavo, você não faz mais parte do nosso plano. Eu falei, meu Deus do céu. Estou sendo demitido ou assassinado. E pra gente finalizar os nossos avisos, pra alegria de muitos e ódio de outros, temos mais uma entrevista no YouTube, meus caros Eduardo e Gustavo Cornacchioni. É isso mesmo? Exatamente. Agora na sexta-feira, eu acho que foi sexta-feira, não tenho certeza, não me lembro, mas você pode ter certeza olhando o nosso canal no YouTube, onde além dos episódios que você ouve pela sua plataforma de áudio, como Spotify, Google Podcasts, Deezer, o Amazon Music, enfim. E dessa vez, como foi na última entrevista internacional, a gente tem 2 convidados. E pela primeira vez nós repetimos o convidado internacional, que foi o pesquisador paranormal Steve Mera, e dessa vez nós trouxemos também o Nathaniel Gillis, que é, entre aspas, muito grandes, um demonologista. Pô, mas o que tem a ver o demonologista com ufologia? Então, é uma das primeiras coisas que a gente perguntou para ele, e lá ele explicou por que chamam ele de demonologista, e tá lá um monte de explicações. Confira lá no nosso canal, tá muito legal a entrevista. É isso então, meus caros, vamos ao episódio, a segunda parte do episódio sobre Marina Popovic e UFO Glasnost. Dando seguimento no que nós trouxemos no episódio passado, então sim, esse é um episódio que, se você não ouviu o episódio anterior, volta e vai lá ouvir, tá? Não é um episódio para você continuar daqui para frente se você não ouviu o conteúdo anterior. É importante demais que você conheça a trajetória de Marina Popovic, ou Marina Popovic, tá bom? Na época da União Soviética. Tá certo? Então, dando seguimento, uma das coisas que a Marina continuou estudando, né, e isso está incluso no seu livro, são as descobertas anômalas de Merialva e o enigma de Vaksha, tá? Na ufologia soviética não se limita, ela acaba não se limitando apenas a eventos de cataclismos como Tunguska, que nós falamos no episódio anterior. Falamos bastante de Tunguska, que é talvez o grande evento da história da ufologia soviética, mais ou menos, pode-se dizer dessa maneira, né? Mas também há descobertas de materiais incomuns que desafiam o conhecimento científico. Então, olha aí. Olha a gente chegando com metamateriais também na União Soviética. Em 1976, trabalhadores de Jerton, na República Autônoma Soviética de Komi, fizeram um achado peculiar na margem do rio Vaksha. Um pedaço de metal brilhante do tamanho de um punho, que soltava faíscas ao bater em uma pedra
e era impossível de serrar. Amostras foram enviadas a diversos institutos científicos de ponta da União Soviética. Olha aí, Edson Boaventura, mais um fragmento para você ficar de olho. Os resultados foram surpreendentes. O doutor W. Miller, do Instituto de Pesquisa Nuclear, Geofísica e Geoquímica, revelou que o material era uma liga de elementos de terras raras, contendo 67,2% de cério, 10,9% de lantânio e 8,78% de neodímio, com pouquíssimas impurezas. A conclusão foi unânime. A liga foi criada artificialmente. Olha que interessante. Nós, no episódio nosso de fragmentos, nós não trouxemos esse tipo de material, né? Ele não tá naquela relação de material. Falou sobre isótopos de magnésio, né? Que era até relacionado ao caso de Ubatuba. Aqueles slides do Vallée, né? O Vallée e o Jeremy Corbell, né? O Vallée e o Gary Nolan. Gary Nolan, isso. O Vallée e o Gary Nolan. Naqueles slides não tem esse caso. Não é trazido esse fragmento. Então, olha que interessante. Mais um fragmento que foi encontrado no século passado, foi analisado e chegaram aí a essa conclusão de que era algo artificial, né? Não é uma liga totalmente natural. Elementos de terras raras são encontrados dispersos na natureza, mas nunca nessa concentração e combinação. O Dr. S. Ivanov, de outro laboratório, afirmou que tal combinação não poderia ter se formado fora do nosso planeta. Mais alarmante, a liga não continha óxidos de ferro e seu teor de urânio era 140 vezes maior que o normal, mas sem produtos de fissão, sugerindo uma idade inferior a 100 mil anos e uma origem não natural. Olha que louco, velho. Olha que coisa da hora. É praticamente assim, né? O livro da Marina, ele é um resumo da ufologia, né? Tem tudo. Ela pega vários casos, vários momentos ali da ufologia soviética. O contexto do livro é assim, né? Você tem o fim da União Soviética e ela, uma pessoa de dentro do meio militar, até mesmo de dentro do meio acadêmico, que ela fazia parte da Academia de Ciências, ela pegou todas as informações que ela tinha por experiência ou por receber de outras pessoas e transformou num livro. Então, essas informações que o Vinícius acabou de falar, chegou até a gente pelo livro dela. É o que ela traz no livro. Esses exames, essas análises, resultados, nós não pegamos para analisar. É o que a Marina traz no livro dela. Bom, o Dr. Vladimir Fomenko destacou a pureza da liga, livre de cálcio e sódio, algo impossível com métodos convencionais. A estrutura cristalina era tão única que 23 linhas detectadas em análise de raio-x não correspondiam a nenhuma liga conhecida. O material parecia ter sido feito de pó prensado sob pressão de dezenas de milhares de atmosferas, uma tecnologia que não existia na Terra. As especulações sobre seu uso variavam de aditivo para combustível a material para gerar temperaturas próximas a zero absoluto, aproveitando suas mais de 15 direções de magnetização. A comparação com a zona de Tunguska, onde musgos e árvores também apresentaram alto teor de terras raras, sugeria uma conexão com eventos anômalos. Outro mistério que envolveu pessoalmente Marina Popovich foi o de Merialva. Você falou o termo do... Como é que era? Merialva? Merivalha? Cadê o Merivaldo. Merivaldo jogou. Merivaldo. Pro nossa lista de... No episódio nomes. anterior, o Eduardo falou bonitinho e a gente pronunciou e tá lá. Merivalha. Merivalha, Merialva. E vem cá, a gente falou sobre isso no episódio anterior? A gente citou o caso. Tá. A gente foi há 200 anos, eu não me lembro mais. Mas enfim, em 1984, na Estônia, durante a perfuração de um poço,
um objeto metálico indestrutível foi encontrado a 6,5 metros de profundidade, conhecido também como 6,5 metros. A análise das amostras mostrou uma liga de 80% de ferro, 5% de titânio e elementos incomuns como gálio, germânio, nióbio, ídio, tório e prata. A liga, de alta resistência ao calor e a ácidos, era claramente artificial. Os eventos seguintes foram ainda mais bizarros. Usando varas de radiestesia, o mineralogista Nikolaj Essa aí eu quero ver. Sotchevanov. Aí, ó. Nikolaj Sotchevanov estimou o objeto em 15 a 20 metros de diâmetro e cercado por um forte campo magnético. O proprietário do terreno morreu de derrame. Ernest Parvi, um cientista que manuseou uma amostra, morreu logo depois. Valerij Bogojibov, meu amigo. Valerij Bogojibov. Valerij Bogojibov, que coletou amostras de água, sofreu paralisia temporária. Fenômenos paranormais foram relatados na casa vizinha. E o carro da comissão se moveu sozinho. Meu amigo. A comissão decidiu suspender a recuperação do objeto até 1991, após receber avisos de contatados sobre sua perigosa influência em humanos. Resumindo, existe um rancho Skinwalker, pelo jeito, na Rússia também. Aliás, na Estônia, né? Acho que não necessariamente um rancho Skinwalker, mas o que dá a entender no livro dela... Aliás, assim, o livro começa... Ela fala lá do caso de Tunguska, e depois ela começa a contar várias histórias, né? Vira uma parte do livro que é contação de caso, né? E esse é um deles. O que dá a entender é que seria um objeto, né, se você está falando de ufologia, uma nave, um objeto caído que foi encontrado lá nessa escavação e que durante a escavação e o período posterior, esses fenômenos aconteceram. Ela não fala no livro necessariamente se por muito tempo aquelas coisas aconteciam antes do objeto ser encontrado. Não tem essa informação. Que é algo que se fala do rancho Skinwalker, né? Que há gerações e gerações coisas estranhas acontecem lá. No livro ela dá a entender que foi durante a escavação que as coisas aconteceram. Uma coisa que eu achei bem interessante, assim, se você não ouviu o nosso episódio sobre fragmentos, é bem interessante que você ouça, porque a gente fala muito disso, de ligas metálicas que fazem parte, que não fazem parte, que dão essa sensação de que são artificiais. É uma aula de física, o Eduardo fala sobre isótopo lá, é uma aula de física o negócio, física e química. E aí é interessante você ver que dentro do livro da Marina, você encontra essa descrição de outros casos de materiais, né, de metamateriais, só que esse último caso aqui é bem interessante, porque teoricamente é impressão minha ou na verdade eles descobriram um disco voador talvez enterrado na Terra? Parece isso, né? A impressão que dá é essa. Agora sim, né, a gente tem que analisar isso aí, as especulações que a gente fizer, partindo do pressuposto que isso realmente aconteceu. Né? Sim, com certeza. Partindo desse pressuposto. Ela está contando essa história no livro. Se isso aconteceu de fato, é outra história. Eu nunca vi documento sobre isso, ainda mais em russo, né? Posso até ter visto, não sei. Mas o George Knapp, jornalista americano, nessa época que ela estava escrevendo esse livro, ele estava frequentemente indo na Rússia e ele trouxe da Rússia para os Estados Unidos vários documentos que ele conseguiu com ex-militares. E eu não sei se esse caso em específico está lá, mas situações parecidas ele cita nesses documentos, ele já até publicou, tem isso em algum lugar aí na internet para ler. De objetos recuperados na União Soviética, de metamateriais e tal. Então, é possível que esse caso esteja lá naqueles documentos, não sei, mas coisas semelhantes ele fala.
Seguindo com o livro da Popovich, a gente tem o capítulo sobre gigantes peludos e esferas luminosas. Aparentemente, ela estendeu a pesquisa dela da União Soviética também para Jaboticabal. Esse é justamente um dos pontos mais surpreendentes, eu acho, que é quando ela faz uma conexão entre o Homem das Neves da Rússia, da Yeti, e eventos ufológicos. Não é exatamente uma coincidência, porque várias expedições soviéticas, inclusive da Academia de Ciências, investigavam o Yeti e com certa frequência ele aparecia em regiões onde avistamentos de OVNIs eram mais frequentes. Ela própria, inclusive, relata que a sua primeira expedição sobre o Yeti despertou esse interesse que ela tinha por ufologia. Um dos eventos que relaciona ufologia e o Yeti, pelo menos uma das hipóteses, né, relaciona, é justamente o caso da passagem de Dyatlov, de 9 jovens que foram mortos ali em condições muito incomuns. Pelo menos os cadáveres foram encontrados em condições extremamente atípicas, né? Faltando olhos, faltando língua, faltando orelha, nariz, algumas lacerações estranhas na pele, radioatividade nas roupas, e houve visões de luzes no céu enquanto eles estavam na região onde eles foram fazer a expedição de hiking, né? Me fugiu, uma espécie de alpinismo. Eles foram fazer essa expedição de alpinismo e morreram, e enquanto eles estavam naquela região foram vistas luzes estranhas no céu. E também existem relatos do Yeti, inclusive um pseudo docudrama do Discovery Channel. O que seria um pseudo-docudrama? Um docudrama é um documentário? Mais ou menos. É quando a produção ela trata de um assunto real com uma produção de ficção. Eles dramatizam o documentário. Então, um docudrama. E aí, o pseudo-docudrama é quando a situação não é real. Então, aquele filme, ele se apresenta como um documentário, mas aquilo que ele está te mostrando não é realidade. É tipo... É o famoso mockumentário, né? É o Contato de Quarto Grau. Documentário Contato de falso. Quarto Grau é um mockumentary, é um documentário falso, isso. E aí existe esse documentário falso do Discovery Channel em que eles vão para a região lá da Montanha dos Mortos, né, porque muita gente morreu nessa montanha, inclusive esses 9 alpinistas, e nessa expedição eles encontram o Yeti, tá? O episódio 3 do Podcast X é justamente sobre esse caso, e lá a gente tem uma abordagem um pouco diferente. Mas voltando aqui para o livro da Popovich, justamente o Yeti era um ponto de discordância entre muita gente, porque algumas pessoas achavam que ele era verdadeiro e era uma espécie de hominídeo ali que era sobrevivente de um outro ramo da evolução humana. E aí ele acabou seguindo um caminho diferente do que o Homo sapiens seguiu. Ele era mais integrado à natureza, não desenvolveu tecnologia, por aí vai. Uma espécie de sobrevivente dos Neandertais, algo assim. Outras pessoas achavam que ele existia, mas não tinha nada a ver com a raça humana, era uma espécie de emissário extraterrestre, ou até como se fala, um robô biológico, que é uma expressão que eu já até comecei a me coçar aqui, me dá alergia, para coletar informações sobre a Terra. E, claro, existia o grupo de pessoas que simplesmente achava que a história não era verdadeira. Ela, no livro, compartilha uma experiência pessoal que ela teve numa expedição a Pamir Alai em 1982. Nessa expedição, vários eventos estranhos aconteceram. Eles levavam câmeras infravermelhas que foram sabotadas. Alguns filmes tiveram uma exposição além do adequado ali, foram queimados, e isso não foi por eles. Lapsos de memória entre os membros da equipe que não foram explicados, e por aí vai. Uma lata de estanho que eles carregavam apareceu com marcas de mordidas, que não era de nenhum deles, e pedras foram jogadas na fogueira do acampamento à noite. E o mais intrigante foi o relato de um pastor local sobre Goshu,
que é o nome que eles davam para o Yeti de Pamir, que era um ser de 3 a 3,5 metros de altura, com um pelo comprido marrom e olhos vermelhos muito inquietos, que dava muito medo nos animais e causava isso também, essa história causava medo também nas pessoas. Os moradores locais até de certa forma respeitavam essa criatura, deixando comida para ele e achando que se eles não fossem hostis com essa criatura, ela até poderia proteger as famílias se fosse necessário. Durante essa expedição, um meteorobiólogo da equipe, o Nikolai Smirnov, encontrou pregos dispostos no chão, formando a constelação do Cisne. É um padrão que já havia sido visto em outros locais e, claro, que mostra um sinal de inteligência por quem quer que tenha feito aquilo. Então ele colocou ali alguns objetos, pregos, para ilustrar essa constelação. A própria Marina e a filha dela, Oksana, foram testemunhas de um fenômeno à noite em que um satélite que passava pelo céu se tornou uma bola de fogo e emitiu um feixe de luz intenso que iluminou o desfiladeiro como se fosse dia. Então é claro que isso não era um satélite. E foi aí que ela perdeu as dúvidas sobre a existência dos OVNIs. Então era uma expedição para tentar encontrar algo sobre o Yeti e ela teve um avistamento ufológico e aí realmente ela se convenceu de que o fenômeno era real. Nessa noite ela sentiu uma espécie de choque elétrico e o saco de dormir da filha dela foi puxado e pela manhã as duas estavam com febre e no campo de teste ali que foi deixado pro Yeti, um arco-íris de papéis coloridos, os papéis verdes tinham sumido e uma pegada descalça gigantesca estava impressa no chão. Essa foi a experiência dela. Houve várias outras expedições, por exemplo, a do Dr. Igor Tazl, em 1984, no mesmo local, Pamir Alai. Essa expedição tinha como objetivo tentar estudar esses hominídeos, mas eles acabaram registrando fenômenos ufológicos. Alguns relógios mecânicos e de quartzo ficaram desregulados, foram registrados fenômenos luminosos e acústicos incomuns e até anomalias no corpo das pessoas. O Dr. Igor Tazl e a equipe observaram objetos voadores esféricos fazendo manobras em zigue-zague e encontraram novamente pedras arranjadas no formato da constelação, agora de Cefeus, a baleia. Em alguns relatos mais perturbadores, um ser humanoide entre 1,70 m e 1,75 m, aí com uma altura mais realmente dentro aí da altura humana, com uma espécie de pistola pendurada, foi visto alterando o arranjo das pedras. E ele deixou pegadas de 13 por 8 por 4 centímetros. Então, 13 de comprimento, 8 de largura, 4 de profundidade. E dava passos de 1,12 m. A interpretação de Tazl é que esses seres da constelação de baleia estavam interessados em fazer contato e classificou isso como o primeiro estágio da ufologia. Isso aqui particularmente me lembra uma representação que foi feita, eu não me lembro se isso está no livro Expedition do Duane Barlow, eu acho que é um livro já do final dos anos 80, mas isso foi parar no filme, esse sim é um docudrama que foi feito pelo Discovery Channel. Foi lançado em 2004, olha como eu sou velho, eu tenho DVD disso, que é uma retratação da exploração robótica de um exoplaneta em Alpha Centauri. E lá, justamente, as sondas que são guiadas por inteligência artificial, elas identificam um padrão de pedras no chão que justamente as alerta de que aquilo não é uma formação natural, de que alguém arranjou aquelas pedras por algum motivo, em algum padrão que essa inteligência reconhecesse, enfim, ela não era capaz de interpretar aquilo, mas ela sabia que aquilo não era natural e que, portanto, havia vida inteligente naquele lugar. Então é mais ou menos isso aqui, a gente tem esse arranjo em forma de constelação, algumas constelações específicas,
para sinalizar que quem quer que esteja fazendo isso é dotado de certa inteligência e tem nessas constelações algum significado especial. O que também me chama a atenção é que foi feito exatamente o desenho, não da constelação em si, mas do asterismo, que é o desenho da constelação. Constelação é a área, aquela região do céu especificamente, como se fosse um mapa de um estado, né? E aí você tem estradas que ligam as cidades. Então pensa que as cidades são estrelas, você tem a área ali que é o estado, o país, enfim, e você tem rodovias que ligam as cidades. E aí você tem então isso no céu, a área que é a constelação, as estrelas e as linhas imaginárias que ligam essas estrelas e formam aquele desenho daquela constelação. Essas linhas imaginárias, o conjunto disso é chamado de asterismo. Então eles estavam representando esses asterismos e quem quer que tenha desenhado isso conhece os asterismos humanos. Não só os asterismos humanos, mas os asterismos que foram criados relativamente recentemente na nossa história. Porque essa padronização de constelações é mais recente. Então, ao longo da história humana, diferentes culturas tinham diferentes asterismos, diferentes constelações. E eles conhecem isso, quem quer que tenha feito. Se foi alguém ali que estava querendo pregar uma peça neles, se foi o Yeti, aí é outra história. A questão é que quem fez isso tinha esse conhecimento. Cara, o louco é que é muita coisa, né? Tipo, foi uma expedição e muita coisa aconteceu. Pode ser que uma pessoa da expedição tava querendo botar pregar uma peça em geral? Pode ser. Só que ao mesmo tempo, são várias coisas que aconteceram nessa expedição. E são bem interessantes. O duro é que não tem foto, né? Que nem Então, essa é uma questão, né? É muito difícil você encontrar fotos disso, desses eventos aí na internet. Não tem, assim, foto dessas expedições, pessoal com câmera, tudo lá, não tem. Mas, assim, você tem que fazer realmente um trabalho de, por exemplo, tem uma foto de Yeti. Isso eu já notei. Eu já tinha encontrado uma foto de Yeti, aí eu fui pesquisar a origem daquela foto, deu um trabalhão, e eu vi que aquela foto foi postada no livro dela. Foi publicada no livro dela. Tem uma outra foto que tem no livro dela, que é de uma das supostas criaturas de Roswell, né? E essa foto, o que ela diz é que ela teve acesso a essa foto porque a KGB teria essa foto e ela, nas pesquisas dela por ufologia, acabou sendo apresentada essa foto. E ela publica no livro, tem essa foto lá. Eu vou mandar aqui pra vocês no WhatsApp aqui pra vocês verem. Então, porque essa questão das fotos é interessante porque na época já dava pra rolar algumas fotos, né? E foram várias coisas que aconteceram, né? Que poderia ter sido registrado. Então, pô, é uma porrada de coisa, né? É avistamento de criatura, é pegada, é coisa que acontece com eles. Acho que talvez esse pode ser o ápice do livro, né? Pra quem lê o livro, é o ápice de avistamentos e essas coisas do livro. Então, fica esse ponto, né? De que até que ponto é a verdade nessa história ou não. O que coloca o ponto principal de verdade é a Marina. Pra quem, né? Reforçando, se você não ouviu o episódio anterior, ouça. Mas pra quem se lembra, a Marina era uma oficial da aeronáutica soviética, né? Ela era membro de conselho de classe, membro de Academia de Ciência. Então, no fim acaba sendo meio que aquele negócio de trust me, bro, né? Tipo, confia no pai, né? Exato. E ela tem credencial pra mandar um desse, né? Pra mandar um confia no pai, que aqui é sucesso. Mas... No caso, confia na mãe, né? No caso, sim.
Bom, adiante no livro dela, ela traz bastante relatos de testemunhas e avistamentos em massa ocorridos na União Soviética, né? A abertura, né, a transparência que o fim da União Soviética trouxe relacionado ao assunto, não trouxe à luz apenas registros históricos, mas também um volume muito grande de novos testemunhos. É aquela coisa, as histórias começaram a surgir do passado e novas pessoas começaram a vir contar coisas, já que se sentiram que estava ganhando momentum, né, aquele movimento. Nesse trecho do livro, a Marina traz não apenas as experiências dela, mas ela traz testemunhos de outras pessoas, né, civis, cientistas, envolvendo o Yeti. Só que ela não trata apenas do Yeti no livro dela, né? Ela fala também dos avistamentos em massa de OVNIs, luzes no céu, trazendo relatos de testemunhas também. Eles não eram vistos apenas por pessoas comuns ou em áreas rurais. Os OVNIs apareciam no céu e em telas de radar, desafiando a Força Aérea Soviética. Em Gorky, em 1983, um objeto em forma de charuto de cor cinza metálica, sem asas, voando a 70 km de altitude, foi detectado por 40 minutos, sem responder aos sistemas de identificação, em 83. Em 85, objetos voavam a velocidades de 6.000 km por hora. Na Ucrânia, entre 83 e 84, radares registraram objetos que aceleravam de 900 para 1.500 km por hora, visíveis a olho nu, como esferas vermelhas brilhantes ou triângulos com luzes piscantes. Em Voronezh, vários objetos foram rastreados entre 0 e 3.000 km por hora, com ecos de radar que sobrepunham aeronaves. Casos de caças MiG-21 com falhas de motor e comunicação e até acidentes eram coincidentes com a presença de OVNIs no radar. O piloto Alexander Kopedkin observou 6 OVNIs em 1h30 em 1984, voando entre 2.000 e 9.000 metros de altitude, mesmo sob forte chuva e sem voos da Companhia Aérea Soviética. Suas fotos de tela de radar mostram manobras extraordinárias. Pilotos também tiveram seus próprios relatos. Liu Wajkin, piloto de caça na Crimeia, descreveu 2 encontros em 1967. Primeiro, uma esfera luminosa de 80 metros de diâmetro, sem ruído, que emitiu um feixe de luz. 5 dias depois, um objeto oval brilhante acompanhou o seu jato. E quando o jato tocou ou passou próximo de um feixe de luz que desceu do objeto, o avião sofreu falhas nos instrumentos. Em Saratov, em 1980, um objeto cilíndrico com janelas iluminadas e chamas de motor silenciosas voou a baixa altitude e quase colidiu com um avião, não sendo detectado por radar. Um navegador, Nikolai... isso aí mesmo que está escrito aí. Nikolai Botchev descreveu uma esfera prateada que perseguiu seu helicóptero no Cáucaso. Esses trechos todos que ela traz no livro, ela explica de onde vem. Ela tinha, como piloto de teste e como coronel da Força Aérea, como membro da Academia de Ciências e membro da própria Força Aérea Soviética, ela aponta que ela tinha acesso a relatórios desse tipo de caso. Da mesma forma como atualmente você tem a FAB, que até por lei ela deve publicar todo ano os registros de tráfego hotel, que é o código para esses registros anômalos que acontece com pilotos de aviação comercial. Ela tem por lei a obrigação de publicar no Arquivo Nacional. É mais ou menos isso que ela está falando aqui, só que ela tinha acesso também aos registros por parte dos militares. O voo 5819-8520 de um Jacques 40 em 1980 presenciou um objeto em forma de vagão de trem com janelas redondas, sem asas, voando a 800 km por hora sob o avião, não detectado por radar, mas confirmado por outra aeronave. O objeto pairou
acendeu 2 faróis incrivelmente potentes que iluminaram uma área de 30 quilômetros e desapareceu. Lyudmila W., piloto de um Tu-154A em 1984, relatou um objeto em forma de cone invertido que girava e manobrava ao lado de seu avião, causando pânico. Vladimir Lysenko, piloto de testes da Antonov em 1983, descreveu como um OVNI luminoso ajudou sua aeronave a desviar de uma tempestade, iluminando as nuvens em um momento de falha dos instrumentos. Mais um dos relatos mais dramáticos veio da tripulação do Tu-134A em 1984. Um OVNI, descrito como uma nuvem-objeto, emitiu um feixe de luz cônico que iluminou a Terra, mostrando casas e ruas. O objeto mudou de forma de nuvem para um avião-nuvem, em forma de flecha, e perseguia o avião. O copiloto Yuri Kabatnikov sofreu queimaduras na retina e lesões nos músculos do coração devido à radiação eletromagnética de natureza física desconhecida. Outros testemunhos, como o do engenheiro de voo Konstantin Morozov, narraram objetos transparentes com seres humanoides dentro, e o piloto viu uma figura semelhante a um clérigo o observando. Você sabia quando eu jogo... Pra galera que sabe que eu jogo Magic há muito tempo, né? Eu jogo de clérigo desde quando eu comecei a jogar Magic, velho. Aí eu descobri que clérigo faz parte de RPG. Eu não jogava RPG, né? Aí eu fui entender o que era o clérigo no RPG e tal. E um clérigo ET, mano. É loucura isso aí, cara. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. A Rússia é bom pra ter caso Salyut 6, né? É, nossa senhora. Isso que a gente nem falou de Salyut 6 ainda, hein? O Salyut 6 nem está no livro da Marina. Olha que loucura, velho. E é caso soviético. Olha que doideira isso. Uma outra coisa que a gente estava comentando depois que a gente gravou é que tão Salyut 6 quanto todas essas histórias que a Marina tem no livro dela é como um personagem. No episódio passado a gente mencionou da possibilidade da Marina ser, né, ter conhecido os ufólogos tal, brasileiros principalmente, e a gente esqueceu de uma coisa, cara. Teve uma personalidade brasileira que fez um servição para a União Soviética, que foi quem, meu caro Gustavo Cornacchione? Aladino Félix. Aladino Félix. Se você não ouviu o episódio de Aladino Félix, você tá perdendo uma das melhores histórias do Brasil, hein? Uma das melhores histórias que o Brasil já teve. E lá nós falamos sobre a possibilidade de Aladino Félix ter ajudado os soviéticos a compreenderem algumas questões ali de aeronáutica, né, por conta dos contatos, né? É o que ele alega no livro, né? É o que ele alega. Aeroespaciais. É o que ele alega no livro. E então, o livro dele fala também sobre a própria tecnologia dessas naves, né? Sim, sim. E aí depois que a gente tava conversando, eu falei, pô, a gente não citou Aladino Félix, cara, né? Que teve essa parte da história dele com a União Soviética. E, cara, o livro da Marina só me faz pensar uma coisa. Senhor Leonardo Bussadori, o senhor tem uma missão, que é dar uma olhada nesse livro aí. E pegar esse livro e ver se a gente consegue a tradução. Porque eu acho que, assim como o livro do Charles Fort, esse livro não tem problema, né? É só pegar, traduzir não sei, não. Acho que não, hein? Ele ainda deve estar... o livro se torna público, né? Como é que é o nome, o termo? Esqueci. Domínio público. Domínio público. 80 anos depois da publicação. Aí eu fico chateado. Porque o livro dela é da década de 60, né? Não. O livro é da década de 90. Não. Então complica. Começo dos anos 90. Aí complica a vida. Porque, nossa, eu adoraria ver o livro dessa mulher traduzido, cara. Adoraria. Imagina que cada história da hora. Cada história maneira isso aqui, cara. Muito da hora mesmo. Mas assim, eu tava lembrando, à medida que ia lendo essas descrições,
por mais bizarras que elas pareçam, se vocês pegarem os arquivos que a FAB publicou ano passado, eu acho, 2025, relacionados a avistamentos de tráfego hotel pela aviação comercial em 2024, é sempre relacionado ao ano anterior, tem, se não me engano, 33 casos. E lá você tem o relato do piloto, né, descrevendo. Você vê coisas bem parecidas, cara. Sim. Eu não esqueço daquele lá que é era um bloco. Era um piloto de avião comercial, a tripulação também viu um bloco, tipo um paralelepípedo gigante, passar voando lá do avião. Isso em 2024, um piloto brasileiro. Tá lá, não tem o nome dele, óbvio, né? Mas a FAB publicou isso. Tem vários relatos que são bem estranhos, tão quanto esses aí que ela trouxe no livro dela. Sim. E tem muita coisa ainda nesse livro, né, cara? Tem OVNI sobrevoando cidade, avistamento coletivo, né? Em 1989 rolou um avistamento coletivo, cara. Olha que doideira, tipo, um monte de gente conseguiu acabar vendo ali várias coisas. Eu lembro que quando a gente falou de avistamento coletivo, a gente comentou da possibilidade de várias pessoas terem visto uma criatura. A gente chegou a comentar alguma coisa assim. Nesse caso aqui, que aconteceu em 1989, as pessoas viram. Tipo, as crianças, adultos viram criaturas de 3 metros de altura, né? Com objeto com 10 metros de diâmetro. Então, assim, tá tudo isso documentado no livro dela. Eu adoraria ver esse livro, cara. Adoraria de verdade ver esse livro da Marina aí. Seguindo com algumas coisas do livro UFO Glasnost, de Marina Popovich, ela fala também de contatados da União Soviética. Então, além dos avistamentos, né, ao qual ela diz no seu livro, também tem uma série de experiências de contato que desafiavam a compreensão humana. Muitas vezes ridicularizados como alucinações. Muito parecido com o que a gente tem aqui, né? Isso é muito interessante, de que a ufologia soviética ela é idêntica à ufologia do mundo inteiro. A única coisa que eu percebi que é um pouco diferente é que as histórias soviéticas, elas são, como a gente disse, são Salyut 6, são nível Salyut 6. Parecem mais surreais, né? Elas parecem ser bem, isso parece conto de fadas. Não todas, né? Tem muitas que a gente identifica como histórias que parecem aqui, só que as que são bizarras lá, são bizarras lá. Exatamente. E eu achei muito legal esse paralelo que eles fazem com o Yeti, sabe? Porque é bem isso. Aqui a gente chamaria de outra coisa, lá eles chamam de Yeti. Eu achei isso muito interessante. Mas um caso que ela acabou documentando no livro é o caso de Yuri Sergel, que em 1961 afirmava ter recebido informações de uma civilização extraterrestre via conexão telepática transcósmica e foi internado em um hospital psiquiátrico, né? Obviamente, década de 60, o cara falar que recebeu esse tipo de informação, vai ser internado no hospital psiquiátrico. No entanto, com a abertura e muitos relatos vieram à tona, M de Moscou é um nome, tá, gente? Eu não tô falando. A pessoa não. A Marina, ela não tinha. Ela não colocava o primeiro nome. Não, nesse caso, ela não tinha autorização pra falar o nome dessa pessoa. Então você colocou a inicial, ela chama M. M, né? O nome da pessoa, de Moscou. Em 1978, nadando no Mar Negro, viu um OVNI e, ao se aproximar, sentiu-se convidado a entrar em um veículo cilíndrico semelhante a um elevador. Lá dentro, uma voz lhe disse que a nave era totalmente automática e vinha de uma estrela de outra galáxia. Ele recusou a oferta de deixar a Terra e foi devolvido. Foi devolvido, pô. Bora! Venho aqui de outra estrela. Topa, bora? Grato pra caramba. Bora? Não. Então tá bom. Tem grato pra caramba. Será que foi isso que aconteceu com o caso lá
Sempre esqueço o nome dele, caramba. O caso lá de Colatina, sempre esqueço o nome dele. O Nilson Pátero? O Nilson Pátero. Será que foi isso? Eu não quero. Então, fica aí, então. Mas os caras ficaram mais putos. Tá bom, a gente vai deixar você, mas 600 quilômetros de distância. Em 1980, outra pessoa de Moscou, durante uma pescaria, encontrou um ser de 2,5 metros de altura. Isso também é interessante, né? Muito avistamento de criatura lá. Isso é bem interessante. E todas grandes, né? São criaturas bem altas. E depois viu uma tela retangular onde 3 moças dançavam. Ô, louco. Posteriormente foi levado ao interior de um OVNI, onde foi examinado e informado que a viagem até a Terra levaria 20 dias. Meu amigo! Rapaz, olha lá, Salio de 6 pegando pesado. Sacanagem. Seria esse o Vilas Boazovski. Mas, ó, posso só comentar um negócio? Sim. Que é o seguinte, muito se fala, né, a respeito de teorias, né, cara? Valer, e fulano de tal e tudo mais. A gente falou da entrevista que nós vamos ter aí com o Steve Mera, né, que já lançamos o Steve Mera com o Nathaniel Gillis. Essa história, né, cara, de tipo assim, olha, você tá ali num lugar, de repente, ele tava nadando no Mar Negro, aí ele viu um veículo cilíndrico semelhante a um elevador, lá dentro uma voz lhe diz que a nave era totalmente automática. Então, assim, ali nesse caso, não tem, pelo menos assim, se a gente partir do pressuposto que essa história é real, e beleza, vamos comprar a história. Não é a interpretação da testemunha, porque ela diz que ela recebeu uma mensagem, que foi dito para ela que aquilo era uma nave e que vinha de uma estrela de outra galáxia, né? Foi dito para ela. E muito o foco central da pesquisa do Nathaniel Gillis, que nós entrevistamos, ele é muito focado na mensagem que ocorre nesses fenômenos. Quando a testemunha recebe uma mensagem. E é nessas ocasiões que o Valer, o Steve Mera, o Nathaniel Gillis, eles falam de um sistema de controle. Porque algo é passado para você e aquela pessoa naquele contexto de algo tão surreal, ela tende a acreditar em qualquer informação que vai vir ali. Eu tô falando da testemunha vivendo aquilo. Ela não sabe o que é aquilo. Então, quem tá do outro lado daquele fenômeno tá passando uma informação para ela recebe isso como verdade. Mas como é que ela vai saber? Então, a ideia desse sistema de controle atua muito também nessas histórias onde uma mensagem é enviada, sabe? Uma mensagem é passada para a testemunha. E isso, a gente, nessa história, me lembrou isso, porque qual que é o sentido, né, cara? Qual que é o sentido de um objeto vir de outra estrela pra cá, pegar um cara no meio da água ali e falar, ó, quer ir? Não, então tá, deixa, sabe? Parece um teatro, parece uma brincadeira, uma pegadinha, alguma coisa pra... Porque essa história, queira ou não, aparecendo ali, chegou até a gente também. Sim, e o louco dessas histórias, tá querendo reforçar ou criar uma crença, talvez? E o louco dessas histórias são as semelhanças. É aquilo que a gente sempre fala na ufologia. Cada vez mais está difícil da gente debater ufologia. Em vários segmentos. Cada vez mais. Não falamos sobre Varginha, mas tocando aqui, né, no tocante de Varginha, depois do documentário da Globo, ficou muito difícil defender o caso Varginha. Muito difícil, né? Só que ao mesmo tempo, por que se ainda debate a ufologia e se tem tanta coisa em cima da ufologia? Por que a gente ainda tem vontade de gravar podcast de ufologia, né? A gente poderia já ter mudado o nosso segmento, tá falando de um monte de coisa misturada aqui, mas a gente continua batendo na tecla da ufologia. Por conta dessas histórias, cara. Porque assim, a psicanálise pode explicar, a psicologia pode explicar, só que uma coisa que me intriga demais são as semelhanças das histórias em vários lugares do mundo, em tempos e épocas diferentes, com pessoas que nunca tiveram contato uma com a outra. E a gente tá trazendo uma história de uma região
que naquela época era praticamente isoladona ali. Ela não tinha o contato direto com o mundo. Ela se mantinha mais isolada. Eu adoraria, por exemplo, ter o contato com a ufologia da Coreia do Norte, que provavelmente tem. Ter contato com a ufologia... Boa sorte. É bem isso. Mas ter contato com a ufologia desses países que são extremamente fechados. E a gente vê essas semelhanças. Que é isso que intriga no papo da ufologia. São essas semelhanças de pessoas que nunca se viram, não viveram no mesmo tempo, ou viveram no mesmo tempo e a história dela se repete ao mesmo tempo em locais totalmente diferentes, né? Ou a psicologia tem uma explicação, ou se ela não tem uma explicação, é um fenômeno muito louco que acontece na cabeça das pessoas para repetir isso para todo mundo, né? E aí o ponto que eu entro é, independente se é extraterrestre ou não, velho, é muito louco, mano. É uma coisa muito estranha, né? É muito estranho. Muitas épocas diferentes. É muito estranho. Você tem aí... O livro foi publicado em 91, traz casos de 67, 70, década de 80. E como eu falei, a gente tá aí às vezes batendo cabeça por causa da história de Varginha, sendo que, como eu disse, assim como consta nesse livro dela, a FAB liberou, tá no Arquivo Nacional para quem quiser ver. 33 relatos de pilotos de aviação comercial brasileira de 2024. E não é relato, não é relato, é relatório. É relatório, né? Não é relato, é relatório, tá em documentos oficiais. Sim. Não é algo... É uma coisa interessante sobre esses documentos padronizados, como o tráfego hotel e tal, é que não é simplesmente o relato solto de uma testemunha sem conhecimento específico. Não, a gente tem ali alguém especializado em uma área que tem relação com uma causa de avistamentos ufológicos, porque muitas vezes a aviação é uma explicação, né? Você tem ali enganos e tal, fenômenos meteorológicos, enfim. Então é alguém que tem realmente conhecimento e experiência de uma dessas áreas, e você tem informações padronizadas a respeito disso. Então, se você olhar lá o relatório de tráfego hotel, tem tudo ali que você precisa para construir realmente uma imagem técnica daquilo. Acho que em alguns pontos poderia ser mais detalhados. É uma discussão que você pode ter, mas é muito mais técnico do que um relato como os 99% de relatos que você tem na ufologia, que é simplesmente uma pessoa falando que viu algo, não se lembra o dia, não se lembra a direção onde estava, não conseguiu estimar a altitude, nada disso. Então, e a Marina Popovich trabalhou muito com esse tipo de coisa na época dela, porque ela era da Força Aérea Soviética, ela era da Academia de Ciências Soviética, ela participava de expedições, ela conversava com cientistas, com engenheiros, com aviadores, então ela estava justamente recebendo informações e avaliações de pessoas muito qualificadas, vamos colocar entre aspas, para dar esses relatos e poder oferecer explicações. E justamente ela reuniu aquilo que para ela era inexplicável. A Marina não dá pra... Vamos dizer assim, se a Marina estivesse num voo na noite oficial dos OVNIs, chegar e falar pra Marina, não, o piloto é muito comum o piloto se confundir com Vênus ou as partículas do cometa Halley que estavam caindo aqui na Terra. Não pra Marina, velho. Não pra ela. Seria muito mais complexo por conta dessa bagagem que ela tem, né? Então, o peso de tudo isso que ela traz nesse livro é por conta disso. Ela fez um catadão, né, de vários casos, várias histórias nessa época de União Soviética e mostrou pro mundo que, a ufologia não existe só aí no país de vocês, só na região de vocês, ela existe no mundo inteiro. E ela dá os avisos, olha esse caso que sinistro, cara. Em Downergosk, em 1988, um incidente bizarro envolveu 2 crianças com trajes prateados que entraram em um apartamento e se pareciam exatamente com os filhos da moradora antes de desaparecerem. Doppelganger, cara.
caso de doppelganger. Em 1989, na Bashkiria, Sakija, né? Sakija Sagidulina encontrou 2 pequenas figuras em capas prateadas que falavam em Bashkir e a informaram que parentes do século XIX ou século XII, então acho que é questão de tradução aí, né? Parentes do século XIX ou XII a esperavam. Ela desmaiou e foi levada para casa pelos seres. Viktor Palchikov, em 1989, teve seu carro parado e encontrou 4 seres humanoides que se comunicaram com ele, oferecendo-lhe uma viagem e prometendo encontrá-lo novamente. Esses seres tinham braços longos, cabeças largas e olhos ovais. Cara, é sinistro demais, velho. É sinistro demais. Aí você tem um exemplo de doppelganger, você tem esses seres que estão oferecendo viagem que lembra muito Arthur Berlet, sabe? Então, são coisas assim, a similaridade dos casos são muito intrigantes. Vladimir Prokopiev, um mecânico agrícola em 1989, encontrou 3 seres humanoides com traje brilhante e capacetes com antenas. Aí é um caso que você fica naquele, tipo, isso é muito estereótipo, né? 1989 é estereótipo do cinema. Mas enfim, a líder, uma mulher, o convidou para ir à nave deles, em forma de 2 pratos com uma xícara virada no topo e luzes piscantes. Ele recusou, mas a nave o acompanhou e o levou inconsciente para outro lugar, resultando em perca de tempo e seu relógio ficando atrasado. Então, são vários casos. São vários, tá? Eu não tô trazendo todos os casos aqui para vocês. Tem vários outros, mas a semelhança é o que me chama mais atenção. Esses casos aí das crianças, pelo amor de Deus, hein? Sinistro, cara, é sinistro. Pelo amor de Deus. Sinistraço isso aí, isso é doido. Mais próximo do fim do livro, ela tenta relacionar algumas teorias científicas e a ideia de multidimensionalidade do fenômeno ufológico. Então, enquanto os cientistas soviéticos tentavam buscar respostas para esses avistamentos, alguns paradigmas científicos eram estabelecidos enquanto a ciência se desenvolvia. O professor Dr. Chaim Varlamov, por exemplo, ele defendia que a gente podia prever fenômenos em mundos com mais dimensões do que o nosso, contínuo espaço-tempo de 4 dimensões. E as anomalias frequentemente associadas aos OVNIs, como aparecimento e desaparecimento, essa materialização e desmaterialização instantânea, feixes de luz, barreiras invisíveis, a interferência em relógios, outros equipamentos, motores automotivos, às vezes de aeronaves, efeitos fisiológicos em pessoas, anomalias de tempo para as pessoas que eram abduzidas ou contatadas. Isso não podia ser explicado por ilusões psíquicas do subconsciente, enfim. Alucinações, por exemplo, não deixam marcas no solo, não desligam motores, não aparecem em telas de radar, e aí mora justamente o coração dessa relação com essas ideias. As investigações em locais de pouso de OVNIs mostraram marcas no solo, além das efeitos no solo, além das marcas, né, melhor dizendo. Por exemplo, a presença de protozoários radiolários em concentrações alteradas e níveis de potássio, fósforo e nitrogênio até 11 vezes maior do que o normal nas plantas. Árvores perto desses locais muitas vezes morriam e também anomalias magnéticas de radiação eram encontradas, embora com o tempo elas fossem diminuindo, como era de se esperar também. A gente até comentou um pouquinho disso na primeira parte aí desses episódios. Uma das teorias mais revolucionárias veio do professor Albert Victor Weijnick. A sua teoria de campo unificada, que é expressa numa fórmula famosa, propunha que grandes corpos de vácuo cósmico podem atingir velocidades 7.000 vezes maiores que a da luz. E isso implicava uma viagem de 37 anos-luz sendo feita em menos de 2 dias. Ele dizia que essa espécie de antigravidade
era um efeito da rotação. Quanto mais rápido um corpo gira, menos peso ele tem, podendo até ter peso negativo e ser repelido. Esse conceito ele esbarra em muitas coisas da física mais newtoniana, né? E aí ele acaba misturando relatividade, enfim, mas essa era a ideia para explicar a ausência de sobrecarga nos OVNIs em acelerações extremas. O voo silencioso, né, porque a aceleração da rotação diminui a temperatura do gás e também diminui a pressão, e a inabilidade dos nossos radares em detectá-los, porque esses feixes de radar seriam defletidos pela curvatura do espaço gerada pela rotação desses corpos. Então ele usa esse artifício para tentar relacionar essa rotação com uma espécie de ideia de antigravidade e tudo mais, e ele traz esse conceito da mecânica newtoniana para algo mais ligado à relatividade, à curvatura do espaço, do espaço-tempo. Não necessariamente ele faz isso com êxito. Tá? Não necessariamente a gente pode aplicar isso. Não necessariamente esse objeto girando rápido deforma o espaço-tempo. Pelo menos não de forma significativa. Aí a gente precisa dar alguns saltos aí nessa explicação. Outro nome que se destacou nessas possíveis explicações científicas foi o Dr. Alexander Logvin, que era um inventor, e ele percebeu uma, entre aspas, coincidência, que quando foi desenvolvido o motor gasodinâmico de ciclo fechado, né, ele concluiu que a forma mais eficiente seria de um disco giratório. E o diagrama desse motor que ele estava inventando era idêntico ao que era encontrado na descrição das bordas dos OVNIs. Ele listou algumas outras coincidências que ligavam essa tecnologia de propulsão ao comportamento dos OVNIs nos relatos. Então, desde a forma de disco, a iluminação intermitente, a ausência de inércia nas mudanças de direção, a eficácia do voo perpendicular ao plano, a observação de OVNIs duplos e esféricos e até mesmo ovais pela movimentação em meios densos como a água, e ele sugeriu que a capacidade dos OVNIs de desaparecer e reaparecer, né, aquela materialização e desmaterialização, poderia ser explicada pela criação de uma espécie de lente eletromagnética que tornaria esses objetos invisíveis ou então alteraria a sua percepção. De novo, a gente tem aqui uma ideia que não necessariamente pode ser demonstrada, né, e precisa ali de alguns artifícios para funcionar matematicamente, né, teoricamente, melhor dizendo, e não necessariamente ela pode ser capaz de explicar isso, né? Mas é uma teoria que oferece alguma base para uma discussão mais técnica, mas não necessariamente ela sobrevive a essas discussões. E essas teorias, então, audaciosas e algumas até mais forçadas, entre aspas, elas fornecem uma base para explicar esses fenômenos que desafiam a física. Elas também apontam para uma compreensão do universo que transcenderia a compreensão que nós temos hoje, sugerindo que esses objetos, esses fenômenos, eles operam em princípios físicos que nós não dominamos em termos operacionais ou de engenharia e sequer conhecemos. Mais ou menos nessa percepção mais afastada dos pontos técnicos, seria mais ou menos o ponto onde nós estamos hoje, quando você fala na forma de operação que os UAPs teriam. A gente consegue até conceber em termos conceituais e até certo nível teórico, matemático, algo que poderia funcionar, porém, em termos de operação e de engenharia, não seria possível fazer algo desse tipo.
ufologia, após anos de marginalização, começou a ser vista como um campo sério de estudo com tarefas distintas na União Soviética ou já Rússia. Primeiro, a ufologia tradicional continuaria a coletar e analisar avistamentos locais de pouso, buscando padrões nos comportamentos e formas dos OVNIs e seus ocupantes. Segundo, a pesquisa científica se aprofundaria na análise de materiais e anomalias físicas para desvendar o princípio de voo dos OVNIs. E em terceiro lugar, e talvez o mais crucial, a cooperação com contatados indivíduos que recebem informações de fontes externas. Então, esse era o futuro da ufologia soviética e o papel dos contatados na visão da Marina. A Estela passou cacarejando aqui. Amor, fecha a porta da cozinha aí, por favor. A Marina, ela esperava que os contatados, como a renomada vidente búlgara Vanga, que afirmava estar em contato constante com seres estranhos que lhe forneciam informações, representavam um canal único de conhecimento. Podem ser classificados em diferentes grupos. Alguns recebem informações passivamente, funcionando como gravadores. Outros cumprem tarefas de seus parceiros misteriosos e outros, como Vanga, estabelecem um diálogo bidirecional, podendo fazer perguntas e receber respostas, embora algumas questões sejam consideradas muito cedo para a humanidade saber. Muitos contatados não possuíam formação formal, como o eletromecânico Berezin, que em 1979 recebeu o esboço de um motor de mercúrio desconhecido, cuja viabilidade foi confirmada por vários institutos soviéticos. Então você vê que Fala. Não, só pra galera pegar, Vanga é Baba Vanga, né? É a própria Baba Vanga que ela tá querendo dizer aí. Sim. Ela chegou a estudar questões relacionadas à Baba Vanga e você vê que ela tinha, apesar do background militar dela, ela também tocava em assuntos que aqui no Brasil, por exemplo, seriam considerados como esotéricos, né? Muito dessa questão das pessoas que se apresentam como contatados, que falam com seres de outras dimensões e tudo mais. Ela não fechava a porta para esse lado, como ela também achava que isso devia ser um caminho que a ufologia deveria estudar com mais seriedade, de forma científica. Então ela ressalta a importância de não ignorar contatados. A história da ufologia soviética seria incompleta sem mencionar Felix Sigel, o pioneiro da ufologia soviética. Por décadas, Sigel trabalhou secretamente sob pressão e ridicularização para coletar e analisar informações sobre OVNIs. Ele foi fundamental na fundação da primeira seção OVNI da União Soviética em 67. E apesar da rápida dissolução, continuou sua pesquisa, enfrentando campanhas difamatórias. Seu vasto arquivo de 13 volumes, totalizando milhares de páginas, incluía informações sobre poltergeists, homens de neve e centenas de avistamentos de OVNIs na União Soviética e na França, além de elaborar teorias e métodos de pesquisa. Sigel faleceu em 88, sem ver a grande mudança na atitude soviética em relação aos OVNIs. Essa mudança era uma mudança que a Marina Popovich estava vendo acontecer na época dela, no início dos anos 90, mas que ficou por ali. Marina Popovich, a autora do livro, encerra sua obra com uma reflexão poderosa e uma mensagem de esperança. Ela relembra sua própria experiência e sua mensagem de 1990 aos pilotos globais, pedindo união e dignidade para estabelecer contato com uma inteligência superior. Ela menciona o caso do OVNI de Kalahari, na África do Sul, onde humanoides e um humano em sono letárgico foram... Esse caso é muito louco, velho. Ele foi debancado, mas não foi, até hoje. Então, retomando, né, o caso de Kalahari, ela menciona que onde humanoides e um humano em sono letárgico foram encontrados em uma nave secreta e a alegação de que mais de 1.000 artefatos e 30 pilotos de OVNI estariam em criopreservação na base Wright-Patterson. Então, ela alega, né, 1.000 artefatos recuperados. Não sei se ela está falando de nave ou de fragmentos, provavelmente, né? Só que fala de 30 pilotos, 30
criaturas, seres, seja lá, será que Varginha tá no meio de... Não é porque o livro é de 91, não tá. E fala da base de Wright, e ela fala da base de Wright-Patterson também, né, que é uma base muito ligada a caso Roswell e todo esse papo de objetos recuperados, engenharia reversa. Ela participou de um simpósio no Japão em 1990, diz que o Japão tinha uma cultura aberta à ufologia, com centros de pesquisa e até um parque temático. O Major Coleman von Kevitsky, da American Ufology Association, fez um apelo nesse simpósio para uma proibição global de ações militares contra forças extraterrestres. Ele falou assim, gente, não mexe. E o desarmamento de veículos cósmicos terrestres em um memorando assinado por muitos pesquisadores. Segundo Marina Popovich, a ufologia precisa de uma abordagem séria e interdisciplinar. Não é apenas sobre coletar dados, mas sobre entender o propósito das visitas, os padrões geológicos ou climáticos que atraem os OVNIs e, crucialmente, cooperar com os contatados. Ela diz que acredita que a verdade sobre os OVNIs não é apenas uma questão de curiosidade, mas pode ser a chave para compreender nosso lugar no universo e encontrar soluções para os desafios de nossa própria civilização. Isso aí é Marina Popovich no livro UFO Glasnost. Acho que sobre esse episódio ele fala quase tudo que a gente fala sobre ele é relacionado à ufologia soviética. Mas, obviamente, não é a ufologia soviética inteira, né? Como a gente falou no primeiro episódio, tem mais experiências, tem mais casos, e tem a própria história de como a ufologia se organizou na União Soviética, quais foram as primeiras organizações, como o governo soviético lidou com o assunto. Não é necessariamente isso que ela aborda no livro. Ela aborda mais a casuística soviética. A casuística de informações que ela recebeu, que ela colheu ou que ela mesma viveu, e aí, com o fim da União Soviética, ela traz isso a público. Futuramente, a gente pode até fazer um episódio sobre como a ufologia soviética se organizou mesmo, assim como a gente fez no episódio da China, fizemos sobre a ufologia nos Estados Unidos, fizemos no Brasil, a respeito do Sioane. Tem espaço até para isso ainda. É como se a gente tivesse pego, por exemplo, um pesquisador brasileiro, Carlos Alberto Machado, para representar toda a ufologia brasileira. É uma parte muito importante, a Marina Popovich, na ufologia soviética. Só que ela não é toda a ufologia soviética, tem muita coisa para falar ainda. Uma coisa que é legal, até puxando desse ponto que você trouxe do caso Kalahari, no Spotify fizeram um comentário sobre casos da África, né? Inclusive citaram o nome de uma ufóloga, de um livro, né? De uma ufóloga africana. Então pode ser o nosso próximo passo, né? A gente ir atrás da ufologia africana. Por exemplo, a gente nunca trouxe aqui o caso da Escola Ariel. A gente nunca entrou em detalhes sobre esse caso. O caso Kalahari também a gente nunca entrou em detalhes. Então é um próximo ponto e eu tô me divertindo, cara. Com todo esse estudo histórico que a gente tá fazendo da ufologia. A gente tá mapeando a ufologia na história. Eu tô achando isso da hora pra caramba, assim. Sabe por que eu falei que esse caso Kalahari, ele foi debancado, mas não foi? Porque ele surge de um militar e um pesquisador lá da África do Sul que trazem essa história, traz documentos, né? Tem documentos relacionados a esse caso, muito bons, inclusive, muito, muito interessantes, com desenho de nave. Só que depois passa um tempo, surge a história de que, olha, na verdade isso é uma fraude. Surge uma vertente ali que tenta apresentar uma versão de que aquilo ali é uma fraude, descredibiliza os pesquisadores, ou seja, algo muito semelhante, mais uma vez, ao que está acontecendo com Varginha, né? Uhum. Onde você tem um lado da história e você tem outro, e o público que decida, né? Sim. O que ele prefere.
Então, meus caros, está contada a história de Marina Popovic, ou Marina Popovic. História maneiraça, né? Trazendo um pouco mais sobre a ufologia soviética. Repito para vocês, vamos falar sobre Varginha numa próxima oportunidade. Nós vamos ver se vamos fazer uma live ou alguma coisa assim para falar sobre todos os parecer aí sobre Varginha. Vocês sabem muito bem que Varginha não é o nosso caso favorito, mas, né, tem muita gente pedindo nos comentários. Vocês não vão falar de Varginha? Vamos falar de Varginha, mas nós teremos uma postura um pouco diferente. A gente vai ser um pouquinho mais pé no chão aí com tudo que está acontecendo. Tá certo? Meus caros, considerações finais sobre essa história maravilhosa da nossa... Posso dar o título para ela? É porque é sacanagem, né? Ela era soviética, então não posso dar o título de Sarah Connor, né? Da ufologia para ela. Mas Top Gun eu posso. A Top Gun para nossa Madame Mig. Madame Mig. Considerações finais? Cara, foi uma pesquisadora muito importante aí, né, cara? A história dela, às vezes, é mais interessante até do que próprios casos que ela conta. Mas é uma pesquisadora muito importante. Fico feliz que a gente trouxe o nome dela aqui para o público no Brasil. Incentiva as pessoas a conhecerem mais. E é isso aí, valeu. E vale lembrar o que eles disseram. Aqui a gente explorou especificamente um livro e a história de uma autora específica, né? Se você pegar ali os territórios da União Soviética e a época que a União Soviética existiu, a gente pode expandir muito mais essa conversa e eventualmente a gente vai fazendo isso. Então, se você ouviu aí esses 2 episódios e agora já tá deixando nos comentários: pô, mas vocês não falaram do caso tal, pô, mas vocês não falaram de Kapustin-Yar, pô, mas vocês não falaram... É porque não tá no livro, tá? Então a gente focou especificamente nesse livro, mas tem uma cacetada de outras coisas que a gente vai abordar nos momentos em que for devidamente conveniente, pra gente não atropelar nada, pra gente dar a devida atenção, pra não fugir do foco, da conversa, enfim. Então é isso. Pra gente finalizar, uma informação extremamente importante que eu acabo de ler no dia da gravação, que me deixa muito feliz. Eu sei que pode deixar meus amigos de podcast muito felizes. Mariana Becker estará nas transmissões da Fórmula 1 da Globo nesse ano de 2026. Isso me deixa feliz pra caramba, cara. Até que enfim uma notícia boa nesse ano. Pô, caramba, muito feliz com isso. Um abraço pra Mariana Becker, amigo do programa. E esperamos. Peraí, desculpa, como é que é? Por que isso... Como assim? Eu não entendi. O que você não entendeu? A Mariana Becker vai participar da transmissão da Fórmula 1 na Globo. Isso. E o quê? Ela saiu da Band. Saiu da Band. Foi pra Globo junto com o contrato da Fórmula 1, é isso? Isso, é isso aí. Ah, sim, então existe um senso de continuidade, é isso que você tá dizendo? Não, eu estou dizendo... Vai querer uma treta agora, então vamos arrumar uma treta. Eu estou dizendo... Pelo menos a Mariana Becker a Mariana Becker vai estar nesse rolê. Não tô falando de senso de continuidade nem. O senhor está agora colocando... Convenhamos, se existe uma coisa que nós não teremos na Fórmula 1 de diferença aí da Band pra Globo, é continuidade. Ah, não, isso com certeza. Continuidade acabou. O que você via na Band, você não vai ver na Globo. Jamais. Não, não, nunca. Não. Enfim. É isso, meus caros. Sim, somos 3 fãs de Fórmula 1 aqui. Somos 3 fãs de Fórmula 1 também. Tá? Se pudéssemos, estaríamos os 3 naquela última transmissão da Band lá em Interlagos, que o pessoal foi lá no cercadinho ali, na cerquinha ali pra dar tchau pra torcida. E a torcida deu um grito ali de volta pra uma emissora. Então, acho que nós 3 talvez estivéssemos ali nesse grito. A gente tá entrando na 3ª temporada do Contato Podcast. A 4ª temporada vai ser nada de ufologia, só Fórmula 1. Só Fórmula 1. Pô, adoraria. Fórmula 1 e futebol. Fórmula UFO. Fórmula UFO. Fórmula UFO, corrida de disco voador. Pronto, tá aí, pronto. Dei um nome, agora alguém vai pegar esse nome e vai criar o podcast Fórmula UFO. Falar de ufologia e Fórmula 1. De graça.
Vou registrar agora isso, dá licença. Esperamos que vocês tenham gostado demais desse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.